Nesta oitava aula da série de cálculo de variações, vamos ver a formulação do modelo básico em que a fronteira é móvel. A fronteira móvel significa que tanto o tempo terminal ou horizonte é livre, como também o valor da função no tempo terminal é livre, ou seja, temos horizonte livre e condição terminal livre. O problema está formulado aqui na tela. Maximizar a integral de T0 a T1, de um funcional que depende de x e de x ponto, sujeito apenas à condição de que no ponto inicial, x de T0 é um valor fixo, x índice zero. Já o horizonte da integral, o tempo T1, e o valor da função no tempo T1 são livres. A gente vai precisar, então, descobrir as condições para determinar de maneira ótima esses valores, tanto o horizonte terminal como o valor da função no horizonte. O que vamos fazer aqui é definir a função objetivo do problema avaliada numa perturbação. Como vimos fazendo até agora, nós consideramos uma solução, x estrela, faz parte da solução do problema não apenas a função, como também o horizonte da função, o T1, também é parte da solução. Vamos perturbar, então, a solução linearmente por um parâmetro e um desvio. O desvio admissível é h, vamos parametrizar a perturbação pelo escalar lambda, e o horizonte também é perturbado por um delta T1 estrela. E vamos parametrizar essa perturbação pelo mesmo lambda. A gente pode fazer isso porque, como a gente está trabalhando na vizinhança do x estrela e na vizinhança do horizonte ótimo, sempre podemos tomar uma vizinhança pequena o suficiente para lá dentro a gente parametrizar pelo lambda. Porque as pequenas perturbações vão valer tanto para x estrela como para T1 estrela. Eu digo o montante da perturbação, ou seja, a norma. O que será uma função admissível nesse caso? Um x estrela, que é de classe C1, porque no primeiro momento queremos apenas encontrar uma solução. Se nós quiséssemos determinar se a solução é de máximo ou de mínimo, precisaríamos supor que a função é de classe C2. Não vamos entrar aqui na condição de segunda ordem, porque será a mesma em todos os casos, não nos interessa aqui. A gente quer descobrir a condição de primeira ordem. A diferença em relação aos casos anteriores é que o x estrela é de classe C1 no compacto T0, T1 estrela, só que o T1 estrela é parte da solução. Portanto, para cada função factível, o lapso de tempo no qual a função varia pode variar. Todas começam no T0, mas podem terminar num horizonte diferente. Além disso, para que a função x estrela seja admissível, a gente precisa que comece no ponto x0, no instante inicial T0, a função parte do ponto x0, tanto a solução como qualquer função factível. O desvio, evidentemente, é definido como a diferença entre uma função qualquer admissível e a solução do problema. E temos a questão da variação do horizonte, porque para a solução do problema, o horizonte ótimo é T1 estrela, mas por uma outra função factível qualquer, o horizonte ótimo é um T1, que é uma perturbação do T1 estrela. Essa perturbação pode ser tanto por um acréscimo de tempo, como por uma redução do tempo final. Quando o tempo ótimo do x, da função x, é um T1, em que o T1 é superior a T1 estrela, a gente pode colocar as duas funções definidas no mesmo horizonte de tempo de uma maneira muito simples. A função x termina no T1 e a solução x estrela termina no T1 estrela.
Portanto, a gente pode extrapolar ou estender a função x' para incluir também esse tempo adicional, que vai ser pequeno. Assim, a gente pode extrapolar fazendo uma extensão linear da função com a inclinação dada pela derivada da função x' no ponto T1', derivada pela esquerda, né? Aqui, a função x', a solução vai ter uma inclinação. A inclinação que tiver naquele ponto, a gente prolonga linearmente, porque nesse ponto a inclinação vai ser a mesma, a função é diferenciável, a derivada vai ser contínua. A função continuará a ser de classe C1. Por que a gente pode fazer essa extensão linear? Porque essa perturbação aqui é pequena, e numa aproximação de primeira ordem, a gente pode considerar a aproximação linear. Esse gráfico mostra o que está acontecendo. A solução x' é a curva vermelha, a função factível vizinha a x' é a curva pontilhada, em verde. Ela está próxima da solução, porque é uma perturbação. Portanto, como a gente pode ver, o seu comportamento oscila em torno da função solução, porém, ela se estende até o tempo terminal T1' mais delta T1'. Essa diferença aqui é uma fração de T1' que está sendo adicionada. Como é que a gente faz, então? A gente estende a solução, a extensão está designada com uma barra em cima, e sem perda de generalidade, a gente pode redefinir isso como a própria solução. Essa parcela da extensão é dada pela equação da tangente à solução no ponto T1'. Obviamente, é essa expressão que está aqui. E a diferença entre as duas funções é o desvio. Um desvio admissível, então, se é de classe C1, nesse horizonte estendido, e no ponto T0 vale zero, porque tem que começar, tanto o x' como o x, tem que começar da mesma condição inicial, no mesmo instante T0. Portanto, no instante T0, o desvio H tem que valer zero. Com essa modificação na margem, na vizinhança do tempo T1', para fazer com que tanto o x' como a perturbação tenham o mesmo domínio, fazendo isso, a gente pode considerar uma parametrização. Antes da gente continuar, a gente vai simplesmente especificar aqui a noção da norma que a gente está utilizando. Como o desvio H depende da função x e da função x', a gente considera aqui a norma do supremo entre as duas funções, consideradas no mesmo domínio de tempo estendido. É o supremo do módulo de x de t menos x' de t, em que t varia no horizonte de tempo estendido. Mas a perturbação depende também da primeira derivada, porque as funções são de classe C1. Portanto, a gente considera a norma do supremo no espaço das primeiras derivadas, x ponto menos x ponto estrela, no ponto t, pega essa diferença em módulo, e o tempo varia no horizonte de tempo estendido. Mas depende também do tempo T1', o horizonte terminal, o tempo terminal. Portanto, a gente considera a magnitude da perturbação do T1', que é o horizonte da solução. Essa perturbação tem que ser pequena, e essa pequeneza é designada pelo delta, que está aqui. E depende também da diferença da função x e da função x' no ponto terminal para uma e no terminal para outra. E é justamente essa diferença está marcada aqui, ó. É dentro dessa região que acontecem todas as perturbações, tanto da função x', só que aqui nessa região, está marcada aqui, a perturbação, a diferença entre o x e o x' é mensurada
em relação à extensão linear do x estrela a partir do ponto terminal, P1 estrela. A gente pode fazer isso, porque como essa vizinhança é pequena, a gente aproxima o x estrela pelo seu linearizado, e qualquer que seja o comportamento da solução x estrela, ou qualquer que fosse aqui nessa região, o seu linearizado é uma boa aproximação. E temos a perturbação do tempo. Então, aqui dentro nós temos essa região em que acontecem todas as perturbações que vão ser controladas pela norma que a gente está introduzindo aqui. Como a nossa abordagem aqui é de cálculo, a gente não vai fazer uma abordagem em termos de análise real ou de análise funcional, manipulando épsilons e deltas. O nosso público aqui é o estudante de graduação de matemática e áreas afins, como estatística, engenharias e economia e física. Portanto, o raciocínio é um raciocínio de cálculo. A gente passa ligeiramente por cima do rigor da linguagem de épsilons e deltas, mas se vale dos resultados desse raciocínio rigoroso, que são as regras do cálculo. Temos, então, a função g de lambda. A gente já sabe que o parâmetro lambda fica numa vizinhança suficientemente pequena do zero e que, se x é a solução eu vou designar pelo próprio x, para não tornar pesada a notação. Esse x que aparece aqui, então, é a solução. Temos o desvio h, mas parametrizamos a perturbação pelo parâmetro real lambda, numa vizinhança suficientemente pequena do zero. A gente já sabe que quando lambda é igual a zero, a gente tem justamente a função objetivo do problema avaliada na solução, tanto a solução para x como a solução para o tempo ótimo final, certo? O horizonte de tempo. Portanto, supostas as condições de diferenciabilidade suficientes para que a função g seja de classe C1, e essa condição já está expressa na definição de conjunto admissível, que acabamos de mencionar, teremos o seguinte resultado. G' de zero tem que ser igual a zero, porque lambda igual a zero será um ponto crítico dessa função. E assim, o que a gente tem que fazer agora é derivar essa função g com relação a lambda, depois avaliar no ponto lambda igual a zero. Escrevemos aqui a derivada de g com relação a lambda. O que a gente faz aqui agora é aplicar a regra de Leibniz. Vamos derivar a função g com relação a lambda, só que lambda aparece tanto no integrando como no limite superior de integração. O que dizia a regra de Leibniz? Dizia que antes da gente passar a derivada com relação a lambda para dentro da integral, a gente tem que derivar nessa passagem pelo limite superior. Como é que essa derivada é feita? A gente pega o integrando avaliado no limite superior, que é justamente essa expressão que está aparecendo aqui, multiplicado pela derivada do limite superior com relação a lambda, que é delta T1, que é o que aparece aqui. E agora sim, a gente passa a derivada para dentro da integral e deriva o integrando com relação a lambda. O lambda aparece na variável relativa a x e na variável relativa a x ponto. Essa derivada é a mesma que vimos calculando em todas as aulas. A gente precisa repetir como a gente chegou a essa expressão. Colocando numa notação mais simples, omitindo os argumentos da função x, a derivada de g com relação a lambda terá esta forma. Veja que a derivada tem três parcelas. A primeira parcela
ela é aquela obtida quando aplicamos a regra de Leibniz, no caso em que o limite superior de integração depende do parâmetro lambda. O segundo termo é a integral dessa primeira parcela, e o terceiro termo é a integral dessa segunda parcela do integrando. São 3 termos, então. Da mesma forma como fizemos nos casos anteriores, na terceira parcela, faremos integração por partes, para fazer desaparecer o h ponto e fazer aparecer a função h, para que possamos depois colocar tudo dentro da mesma integral. Procedendo dessa maneira, temos então a primeira parcela, que foi simplesmente repetida. A notação aqui é a função f avaliada em t, x mais lambda, h, x ponto mais lambda h ponto, sendo que o tempo, que é o argumento de x e de x ponto e de h e de h ponto, é o tempo t1 mais lambda delta 1. Tudo isso multiplicado por delta t1. Mais a integral da primeira parcela, que está em variável aqui, a gente não está mexendo, mais, e pela integração por partes, não vamos repetir aqui o processo, encontramos a derivada de f com relação a x ponto vezes h, integrado nesse limite de integração de t0 até t1 mais lambda delta 1, menos a integral da derivada com relação ao tempo da derivada de f com relação a x ponto vezes h. Dessa maneira, essa integral e essa integral podem ser resumidas ou reduzidas a uma só, que é a integral deste integrando menos este integrando, que é justamente aquela expressão que aparece na equação de Euler, multiplicado pela função h, aqui ficou faltando, a função h, multiplicando aqui, mais este outro termo, a derivada de f em x ponto, vezes a função h, integrado de avaliado no ponto final, menos ponto inicial. Se eu falei antes integrado aqui, corrijamos, é avaliado no ponto final, menos ponto inicial. E aqui colocamos a primeira parcela da expressão que a gente havia calculado, nessa parte final da última linha. Fazendo g' igual a zero, todas as derivadas, as funções que são avaliadas em T1 mais lambda delta T1, vão ser avaliadas no horizonte ótimo T1. E a perturbação lambda H vai desaparecer. Temos, assim, a seguinte expressão. Aqui nós temos a integral da equação de Euler, da expressão que aparece na equação de Euler vezes a função h, mais este segundo termo e mais este terceiro termo. Este termo intermediário é o produto da derivada de fx ponto vezes h, avaliado no ponto T1, menos o mesmo produto avaliado no ponto T0. Como o desvio h é um desvio admissível, no ponto T0 tem que valer zero. Portanto, esse termo aqui vai desaparecer. A gente pode substituir, então, esta segunda parcela pela derivada de fx ponto vezes h, tudo isso avaliado em T1, que é o que está aparecendo aqui, ó. E repetimos os outros termos. Agora, o que a gente vai fazer é manipular, utilizando cálculo, aproximação de primeira ordem, esse termo que aparece aqui, que está achurado em amarelo. Ora, eu considero a diferença entre uma função factível qualquer, que a gente vai designar por x chapéu, e a solução x. É a função factível próxima da solução, de acordo com aquela norma que nós colocamos lá em cima. É o x chapéu avaliado no seu próprio horizonte terminal, menos a solução avaliada no seu horizonte terminal.
Portanto, essa diferença, como elas são próximas, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar linearmente o x-chapéu no seu horizonte terminal, seu ponto terminal, a partir do ponto T1. Então, vai ser a função avaliada no T1, mais a derivada do x-chapéu no ponto T1, vezes a diferença entre T1 mais delta T1 e T1. A diferença entre os tempos é delta T1. A derivada, porém, ela é diferente. Por que que a gente colocou aqui a derivada de x em vez da derivada de x-chapéu? Porque, de acordo com a norma que vimos admitindo, as derivadas estão próximas também. Então, no lugar da derivada de x-chapéu, a gente coloca a derivada de x. A gente pode fazer isso, porque as funções são próximas. Dessa maneira, teremos x-chapéu de T1 menos o x de T1. Pegamos a diferença entre a função x-chapéu em T1 e a solução x em T1, essa diferença aqui. E agora temos o que sobrou, que é esse termo. Ora, a diferença entre x-chapéu e x no ponto T1 é, por definição, h de T1, o desvio. E repetimos agora esse termo que sobrou. Por outro lado, o x-chapéu no ponto T1 mais delta T1, menos o x no ponto T1, como são pontos próximos, a gente pode dizer que essa diferença é uma fração de x avaliado em T1, que é o x1 que está aqui. Se nós observarmos no gráfico, delta x1 é justamente essa diferença de alturas na região que engloba a perturbação. É uma fração delta da altura x1. Logo, o desvio h em T1 será o delta x1 menos x ponto de T1 delta T1. Substituindo, então, h de T1 na condição de primeira ordem, neste ponto bem aqui, este ponto a gente vai substituir por delta x1 menos x ponto de T1 vezes delta T1. Substituindo, teremos o seguinte. Aqui nós repetimos a expressão que estava lá em cima. No lugar de h de T1, a gente substitui o que nós acabamos de encontrar. Em vez de a gente escrever toda essa integral, vamos chamar o integrando de E, porque lembra a equação de Euler, mais essa primeira derivada que está aqui, de f com relação a x ponto, avaliada na solução, vezes h de T1, que é o desvio, que foi substituído pela expressão delta de x1 de T1, botar um T1 aqui, menos x ponto de T1, delta T1, mais esse termo adicional. Tudo isso tem que ser igual a zero. Abrindo os termos, nós encontramos a primeira integral, a derivada de f com relação a x ponto, vezes delta x1 T1, tudo isso avaliado no T1, que é essa derivada vezes esse termo, menos essa derivada vezes este outro termo, x ponto delta T1, como aparece multiplicado por delta T1, está aqui, ó, menos x ponto vezes a derivada de f em x ponto vezes delta T1, aparece aqui. Juntando com essa outra, que também está multiplicada por delta T1, essa outra que é o f, a gente coloca em evidência o delta T1 e vai fatorar f menos x ponto, derivada de f com relação a x ponto. Tudo isso tem que ser igual a zero para todo delta e para todo desvio admissível h. Logo, utilizando aquele raciocínio,
já estamos acostumados a usar. Como vale para todo delta, a gente faz delta variar, tendendo para zero. Esse termo adicional vai desaparecer. E esse aqui também. Vai sobrar a integral da expressão que aparece na equação de Euler igual a zero para todo desvio admissível H. Pelo lema fundamental do cálculo de variações, o integrando tem que ser zero. O integrando, sendo zero, nos dá justamente a equação de Euler. Como esse termo é zero, vale para todo H, né? A gente tem, portanto, este termo daqui vai ter que ser zero, porque vale para todo delta, e esse termo aqui também tem que ser zero, porque vale para todo delta. Logo, nós temos 4 equações para resolver o problema. A equação de Euler, a derivada de f com relação a x ponto avaliada no horizonte, tem que ser igual a zero, e essa é uma conhecida nossa, pois é a condição de transversalidade no caso de valor terminal livre, e aqui o valor terminal é livre, por isso aparece a mesma condição de transversalidade. Temos a condição inicial, que está dada, porém, como o horizonte também é livre, precisaríamos de mais uma condição, e essa condição que surgiu é a condição de transversalidade para o caso do horizonte terminal livre. Comparando com o caso de tempo inicial e tempo final dados, mas com valor terminal livre, nós temos a equação de Euler, a condição de transversalidade para o caso de valor terminal livre e a condição inicial. É o mesmo caso anterior. Como agora o horizonte terminal também está livre, precisamos de mais uma equação para determinar o horizonte terminal ótimo. Essa equação é a condição de transversalidade no caso de horizonte terminal livre. Em suma, para resolver o problema com fronteira móvel, nós temos que utilizar a equação de Euler, propriamente dita, é a mesma em todos os casos, em que o integrando depende de x e de x ponto, a condição de transversalidade para valor terminal livre, a condição de transversalidade para horizonte terminal livre e a condição inicial que está dada. Até o próximo vídeo.